A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 1, do versículo 45 a 51. Naquele tempo, Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Estamos hoje celebrando uma festa de um apóstolo. No começo ele tinha o nome de Natanael, mas depois, como a gente conhece na Bíblia, há muito isso, né? Quando tem a vocação e confirma, muda o nome. Ele mudou o nome para Bartolomeu. E por isso que o Evangelho de hoje não é mais de São Mateus, é de São João, no capítulo 1. E como vocês sabem, o capítulo 1 de São João é muito importante, porque ele se divide em duas partes, não é? Todo o Evangelho de São João, o livro tem um prólogo, que vai ser a revelação de Deus à humanidade, e depois tem o livro dos sinais, que são 7 milagres que São João conta, e depois tem o livro da glória. Depois do capítulo 13, começa o livro da glória, mostrando a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas aqui nesse início, ainda no primeiro capítulo, a gente encontra, logo aí no início, Filipe apresentando Jesus a Natanael. E Natanael manifesta aí, logo no início também, um preconceito por causa das origens de Jesus, que vem de Nazaré. Ele até disse: de Nazaré pode sair coisa boa? E Filipe, que tinha sido acabado de ser chamado, né? Primeiro a ser chamado foi André, que era irmão de Simão Pedro, né? Depois André vai chamar Pedro, e no dia seguinte encontra Filipe, e Jesus chama também Filipe, que era de Betsaida, cidade também de André e Pedro. São os primeiros, né, a ser chamados para seguir Jesus. Jesus está justamente iniciando sua caminhada no Evangelho de São João e já está preparando o futuro, né, do apostolado, que vai terminar em nós, né? Porque esses aí foram chamados por Jesus mesmo, presencialmente, e hoje nós somos chamados, sentimos a vocação, né, para a vida cristã, e iniciamos pelo batismo na igreja. Mas
Aqui no começo foi assim como nós estamos vendo, né? As dificuldades, mas também os testemunhos. São Bartolomeu terminou dando testemunho do martírio, né? Martírio já quer dizer testemunho, dando para nós esse exemplo de compromisso com o mestre. E ele segue, nós vemos aqui essa reação, né? Filipe garante a ele que Jesus é justamente aquele homem de que falam as escrituras judaicas. Assim, no final de 4 dias, já é visto como aquele que tem origem divina, como o Cordeiro de Deus, como aquele que é o Filho, o Messias, aquele a quem se referem os textos judaicos sagrados. Jesus depois vai fazer uma outra declaração que a gente queria comentar aqui. Primeiro, o chamado, né, de Bartolomeu, e quando Bartolomeu se encontra com Jesus, que Jesus diz que viu debaixo da figueira. A figueira aqui é uma simbologia, é uma imagem que significa o povo de Israel, né? Então Jesus sabia que ele era israelita, e Jesus faz um elogio, porque ele foi muito sincero. Pode vir alguém bom de Nazaré? Então Jesus gostou, porque ele não foi fingido nem falso. A Jesus elogia dizendo que ali está um grande homem, um grande israelita, que não há fingimento. Ele se admirou. Aí Jesus disse: antes você creu porque eu disse que vim debaixo da figueira, mas você vai ver coisas maiores. Aí ele faz aquela grande declaração de fé sobre Jesus, né? Sua sincera fé e a união com Cristo. Mestre, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. 3 denominações importantes para Jesus. Rabi, que é mestre, Filho de Deus, que não é só o homem de Nazaré, filho de José, e também é o Rei de Israel, vai nos salvar. Jesus é o Cristo Rei. Aí Jesus vai e diz: você está se admirando por isso? Aí cita Gênesis. E vocês podem ler Gênesis 28, do capítulo 10 e seguinte, que diz assim: Jacó pegou do lugar uma pedra, colocou-a sobre a cabeça e nesse lugar dormiu. Teve um sonho e uma escada que ia da terra e com a ponta batia no céu. E os mensageiros de Deus subiam e desciam sobre ela. Javé estava de pé no alto da escada e disse a Jacó: eu, Javé, sou o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Estou com você e o protegerei em qualquer lugar onde você for. Ao despertar de seu sonho, Jacó disse: de fato, Javé está neste lugar e eu não sabia. Portanto, é muito importante a gente crer, não é? Porque às vezes a gente está com Deus e não sabe. Essa revelação Jesus fez a Natanael, que agora é Bartolomeu, mudou o nome, e Bartolomeu entra na tradição cristã como aquele que sofreu martírio atroz, sendo, portanto, uma bela testemunha de Cristo. Que nós imitemos, né? E que a felicidade esteja justamente do lado de quem pertence e de quem é fiel ao Senhor. Rezemos. Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu a seguir de coração o vosso Filho, e fazei que, pelas preces do apóstolo, a vossa igreja se torne sacramento da salvação para todos os povos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 1, do versículo 45 a 51. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.